É. Bom, as anotações que eu tenho aqui, número um, trata-se de um cara de um delegado de polícia que ele não poderia agir, ao meu ver, no caso em questão, número um, porque ele é parte interessada. Então, ele teria que se declarar ali suspeito e, geralmente, tem um delegado substituto, delegado titular. Se ele for o titular, ele chama o substituto e fala, olha, aconteceu isso aqui, cara, envolve a minha família, vai lá e resolve isso pra mim. Ou ele mandar policiais, mas ele não deveria, ele como delegado, ir para justamente manter a emoção fora do circuito da ação. Então, número um, ele cagou com o procedimento, ele rasgou o procedimento completamente. Número dois, vamos supor, é claro, se o descumprimento de uma medida protetiva é caso de flagrante. Sim. Agora, na minha opinião, ele não poderia ter feito aquilo no período noturno, ele deveria ter feito, até mesmo porque eu não tinha risco à integridade da vida de ninguém naquele período, poderia ter sido feito na parte da manhã. E outra coisa, ele chamou policiais do grupo de operação especial, como se fosse para prender traficantes, uma desproporcionalidade da força, assim, incrível. Ou seja, e ele está em estado probatório. Doutor Joado, para que serve o estado probatório? Então, doutor Zema, ele deveria, no estágio probatório, demonstrar que ele tem um controle emocional, que ele, como delegado de polícia, como ele vai agir... Mas explica para a nossa audiência o que é o estágio probatório. Então, o delegado de polícia, quando ele é aprovado, ele entra no estágio probatório de 2 anos, ao qual ele se submete às regras lá, todo o estatuto da Polícia Civil, demonstrando que ele tem a capacidade... Período de experiência, no popular, mas a capacidade de ser uma autoridade à frente de uma delegacia, tanto que ele não é o titular, não pode nem ser o titular, porque estava em estado probatório. Agora, as consequências disso, ele deve ser exonerado, porque ele descumpriu justamente, as medidas que ele tomou foi desproporcional. Entendo que ele torturou uma criança de 4 anos, quem vê o vídeo, vocês vão ver o vídeo, vocês vão ver que ele torturou uma criança de 4 anos, humilhou uma família. Os policiais que estavam com ele devem responder pela omissão, porque nada fizeram para interromper aquela atrocidade. Ele invadiu a casa sem mandato, com o pé na porta. Pior, doutor Zema, depois de tudo isso, foram conduzidos para a delegacia, lá chegou o defensor, chegou o advogado, no seu estrito cumprimento do seu dever legal. O delegado mandou ele para aquele lugar, xingando aos berros o advogado que estava questionando a prisão, que era ilegal. O que ele estava fazendo lá, todos os atos que ele fez eram ilegal. Também foi gravado, ele xingou o advogado. Ou seja, uma autoridade que se diz autoridade policial, agindo desta forma, com o pé na porta, com essa desproporcionalidade, em estágio probatório, ele não tem a mínima condição de estar à frente de nenhuma repartição pública, de ser policial, de estar à frente de uma delegacia. Ele simplesmente deve ser exonerado e responder por suas condutas, seja por tortura a uma criança de 4 anos, por humilhação àquela família, seja pela coação que ele fez, que a coação dele foi moral. Ele estava dizendo, vou estourar sua cabeça, ameaça, ele tem que entrar pelo crime de ameaça, abuso de autoridade. A força, a truculência dele é revoltante. Quando você vai e olha aquilo ali, você pensa que é um mega traficante, que ele está utilizando-se de um grupo de extermínio. Não! É uma família, é uma criança de 4 anos. Não, ali se assemelhava. Eu lembro de uma prisão que teve aqui em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, de um chefe de uma quadrilha que o cara transportava, o cara contrabandeava armas. E aí foi feito justamente assim, deita no chão, não mexe. Por quê? Pô, o cara poderia estar de fuzil ali, mas esse caso não se aplica. Então, agora, um recado aqui, uma dica que eu quero deixar. Você, o popular, o cidadão, quando der de cara com um cara como esse, sabe que você faz? Nada. Siga as ordens do cara como se legal fosse. Nós sabemos que não é uma ordem legal. Tá completamente viciada. Mas siga. Sabe por quê? Porque se ainda tiver algum tipo de resistência, pode virar óbito, pode ter uma desgraça. Você pegar um policial destemperado, maluco, louco como esse, e se você não seguir o que o cara tá falando, isso aí pode evoluir para um caso de resistência. Então, assim, nós aqui sabemos que tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar zela pelo cumprimento, né, das regras de abordagem, existem técnicas de abordagem, existem procedimentos que não foram cumpridos. Agora, se você der de cara com um policial malucão, doido como esse, destemperado, siga as ordens e depois
tente filmar, se possível, chame um advogado para poder exercer em juízo o seu direito. Mas não bata a boca jamais e não parta para o enfrentamento, porque pode evoluir para uma desgraça. Doutor